Olá, paz do Senhor para todos, meus amigos, meus irmãos, meus queridos. Como prometido, né, voltando às lições agora do segundo trimestre de 2017, agradecido a Deus pelo momento que o Senhor me deu para voltar a publicar mais uma vez as lições, querendo eu publicar sempre no preciso. Como tinha falado nesse vídeo anterior aí, nós estamos estudando o trimestre O Caráter do Cristão, tá certo? Moldado pela Palavra de Deus. Então hoje eu quero publicar a lição de número 1, que nós iremos estudar a próxima semana que vem, dia 2 de abril de 2017, nós vamos estudar a primeira lição, que tem por nome A Formação do Caráter Cristão. Amém, irmãos? Então, meu nome é irmão Jael, professor da Escola Dominical, irmão Jael Cândido. Então estamos aqui para servir aos irmãos. Se tiver alguma dúvida, posta aí um comentário na lição abaixo do vídeo, que a gente estamos respondendo, tá certo? Qualquer dúvida. E se você tiver crítica a fazer, peço que não deixe comentário, porque o negócio aqui é ensinar a palavra de Deus, amém? Então estamos aí, agradecido pela paciência, agradecido aos irmãos que cobraram por esta lição, em que houve algum problema com o equipamento. Então, mas aqui estamos de novo mais uma vez, pela misericórdia e a graça de Deus. Então, irmão, nós vamos estudar hoje a formação do caráter cristão. Formação do caráter cristão, ou seja, a formação de uma característica de um cristão. Isso é o que nós vamos aprender. O texto áureo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 5, versículo 20. A verdade prática diz: o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos aqui ler a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, verso do 17 até o verso 24. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como estar a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Lembre-se que revestir-se não é simplesmente vestir. Eu estou vestido com a camisa e revestido com um paletó. Amém? Então, revestido, você está mais protegido, né, do que apenas vestido. Então, o comentário da lição, ele diz aqui na introdução: nesse trimestre teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do caráter. Todo ser humano tem caráter, seja ele bom
seja ele mau, exemplar, ímpio ou santo. Deus criou o homem bom e perfeito, mas o pecado maculou o seu caráter. Por isso, todos necessitam de uma transformação espiritual e moral. Veremos que somente o Deus de toda a perfeição, mediante o Filho, pode transformar o caráter de uma pessoa. Veja que Deus ele fez o homem santo, fez um homem puro, sem mácula, mas o pecado veio e maculou o homem. Então nós vamos ver, quando maculou, manchou o homem, e o homem agora teve um caráter de um pecador. Mas nós hoje vamos estudar a lição, a formação de um caráter cristão, ou seja, como Cristo, tendo Cristo como exemplo, ou seja, se nós somos discípulos, nós estamos aprendendo, com Cristo. Então, nós vamos ver aqui como obter um caráter cristão, ou seja, o caráter de Cristo. Amém? Então veja que para ser transformado, para ser moldado, como nós fomos maculados, ou seja, nos surgimos com o pecado, agora só Cristo para nos dar o seu exemplo de perfeição e santidade. E agora, como morreu na cruz, lembrando que ele ressuscitou, ele nos lava com o seu sangue, e nós estamos purificados pelo poder do seu sangue, da sua palavra, e estamos aqui de pé. Vamos lá, o primeiro ponto diz assim: o caráter na vida, aliás, o caráter na realidade do homem. O caráter na realidade do homem. O que é caráter? Esse é o que nós vamos logo estudar e aprender. O que é caráter? Tem pessoas que falam as palavras 2, 3, 4, 5, ou seja, vê em muitas áreas da vida ou momentos, e muitas vezes não sabe o seu significado. Todos nós sabemos que um caráter tanto se trata do bom ou do mal, do crente não crente, cada um tem o seu caráter. Então, o que é caráter? Segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto das qualidades boas ou mais de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. Então, personalidade é aquilo que, ou seja, caráter é aquilo que temos realmente. Diz que o caráter é conhecido na primeira expressão. Então, nós conhecemos as pessoas pelo caráter, ou seja, nós temos um caráter cristão, somos crentes. Tem pessoas que têm um caráter de impiedade, são ímpios. Outros têm um caráter de pecadores, outros têm caráter de prostitutos. Né? Cada um tem a sua personalidade e que transmite, né, dá-se a aparecer e seguida a conhecer quem são as pessoas. Vamos lá, personalidade e caráter. A personalidade pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Quer dizer, personalidade é aquilo que a gente transmita ou aparenta ser, né? Então ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. O caráter não é herdado, ele é construído mediante a formação que recebemos. Por isso, a palavra de Deus adverte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Então veja que
A personalidade, junto com o caráter, é aquilo que a gente apresenta ser, ou seja, aquilo que nós chegamos, né, a conhecer. E agora tem caráter escondido. Às vezes apresenta uma personalidade e a pessoa tem um outro caráter, um caráter duplo, né? Então, outra coisa aqui é que nós não herdamos caráter. Às vezes os pais têm um caráter, o filho tem outro, tanto bom quanto mal. Aí a palavra de Deus diz, instrui, ou seja, ensina o teu filho, o menino, teu filho, no caminho em que deve andar, pois quando envelhecer não se desviará dele. Então, por que ensinar o filho? Porque ensinando o filho, ele vai adquirir um caráter cristão desde a sua mocidade, né? Desde quando criança até adolescente, jovem e adulto, e vai estar pronto para pregar a palavra, para servir ao Senhor. Então, é desta maneira em que nós precisamos sim ensinar o nosso filho, mostrar o nosso caráter, ter cuidado, porque uma vez o caráter sujo fica difícil limpar. Então, é por isso que a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo ensinando aos Coríntios, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da tua doutrina, porque isto é o teu caráter. Então temos que ter cuidado. Vamos lá ao segundo ponto. A deformação do caráter humano. O que é uma deformação? É o mesmo que desmanchar, né? É o mesmo que desmanchar, desfazer. Então vamos lá. A queda e o caráter humano. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físico. Veja como Deus fez o homem. Deus fez um homem perfeito. Perfeito. Como assim, irmão? Perfeito. Espiritualmente, perfeito, um homem santo. Moral, um homem santo, sem maquinar aquilo que é mal, mas fez um homem com uma moralidade boa. E fisicamente, Deus fez o homem sem determinar a morte. A morte veio na consequência do pecado, como também muitas vezes a deficiência, ou seja, todo tipo de deficiência veio por conta da queda do homem, do pecado. Então, no ato divino da criação, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, ou seja, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus tem um caráter santo. Então, vamos fazer ele à nossa imagem, para você ver que nós fomos feitos imaculados. A única diferença é que nós fomos feitos do pó da terra. Fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Logo, não podemos nos esquecer que refletimos a glória divina. Se tivermos um caráter santo, Deus será louvado por intermédio das nossas ações. Pronto, então, aí Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, semelhança da santidade e da perfeição de Deus. E nós pecamos, mas uma vez aceitado Cristo, permanecemos, nós readquirimos ali a semelhança de Deus, mesmo com a nossa fraqueza. Aí agora, com o nosso caráter cristão, nós vamos refletir a Cristo. Ou seja, quando alguém diz assim, aquele é crente, ele está dizendo aquele camarada é cristão. Aquele rapaz é evangélico, está dizendo, ele é cristão. Ou seja, nós levamos a semelhança de Cristo. É aí onde muitas vezes nos preocupa, será que eu estou refletindo Cristo? Será que eu estou mostrando Cristo na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu agir, na minha sinceridade? Então, nós devemos nos preocupar nisso, porque Deus tem de ser louvado na nossa vida. Muito embora muitos, eu digo que tem muito porque tem mesmo muitos ignoram, mas Deus é louvado, seja louvado pela nossa vida. Amém? Imagem e semelhança de Deus. O homem era
no seu estado original, uma imagem ou representação perfeita de Deus. Veja o que nós éramos no início, uma imagem ou representação perfeita de Deus. Você sabe o que é representar uma pessoa? Você representar um patrão seu, você representar um presbítero da igreja, um pastor, é um privilégio, sim, é um privilégio. E já imaginou você representar o próprio Deus na terra? É mais um privilégio muito mais soberano do que representar o próprio homem. Então essa é a nossa obrigação, representar a Deus na terra. Então Adão e Eva possuíam atributos morais, tais como amor, justiça, santidade, retidão, tudo na semelhança de Deus. Não resta dúvida de que, ao criar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, Deus imprimiu nele as marcas de sua personalidade santa, amorosa e justa. Então, quando Deus fez o homem, ele colocou ali. Era semelhança? Era. Então, a semelhança de Deus tinha que ter tudo. Então, Deus colocou uma semelhança no homem amorosa, uma semelhança santa, uma semelhança justa. É a representação de Deus. Deus fez o homem para representar ele na terra. Então, vamos lá. A deformação do caráter humano. Então, nós vemos aqui que Deus ele criou o homem com a sua semelhança, como ele desejaria. Façamos o homem a nossa imagem, ou seja, a nossa semelhança. Agora nós vamos ver a deformação do caráter humano. O homem foi criado perfeito em toda a sua constituição, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Porém, quando o homem deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, caiu da graça divina, a queda levou-nos a perder a semelhança moral do Criador. Observe as consequências do pecado. Veja que Deus nos fez, né? Agora o homem começou a dar ouvido ao diabo. Então, quando ele deu ouvido ao diabo, em seguida ele desobedeceu a Deus. Aí caiu da graça. Aí caiu. O amor saiu, ficou menos. Ficou a graça, a santidade primeiro, né? Perdeu a semelhança de Deus. Perdemos a semelhança de Deus. Então até hoje era para nós, não precisaria Cristo morrer por nós, porque nós já vinha de lá com a semelhança de Deus, representando o próprio Deus. Mas, né, o homem pecou e aí ficaram destituídos e com uma semelhança pecaminosa. Então foi deformado, ou seja, a semelhança do homem foi deformado pela a desobediência do próprio homem. Então vamos ver aqui as consequências do pecado. Letra A. No relacionamento com Deus. Já perdeu o relacionamento com Deus. O pecado desfigurou o homem, cortando a ligação direta com seu Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Veja que destituir-se é ficar distante, ou seja, quando o homem peca, já cria barreira entre o próprio homem e Deus. Então já começou a dificultar as coisas por causa do pecado. Então quando pecou, agora todo mundo está destituído da glória de Deus. Então veja que o pecado passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12 e Salmos capítulo 51, verso 5. A repercussão e o alcance desse fato horrível de natureza espiritual tem sido sentido ao longo da história. O pecado distanciou o homem de Deus
e o levou a criar seus próprios deuses, segundo suas malignas concupiscências, para agradar ao príncipe deste mundo. Toda religião que não tem Deus como Criador e Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador, é instrumento do diabo para afastar o homem de Deus. Veja que ao pecar, o pecado veio, né, e afastou o homem de Deus. Mas ao afastar, surge aquela necessidade. E muitos não procuram a Deus. Então, a expectativa deles foi criar um Deus, ou deuses, como nós vemos que só na Grécia há milhares. Né? Então, ao criar os deuses, pecaram diante de Deus, porque Deus só há um, diz que não há outro. A Bíblia que diz, e nós cremos nisso, porque só Deus é quem faz milagre. Então, o pecado do homem, o homem agora começa a buscar outros deuses só para agradar o seu próprio ego, ou seja, ao diabo. O diabo vai dar aquela ideia para o homem criar os seus deuses aí, simplesmente para acreditar em algo que não existe, ou só naquilo que eles veem, não é? Porque se adorar ao sol, quem fez o sol foi Deus. Se adorar a lua, quem fez a lua foi Deus. Se adorar uma imagem de escultura, quem fez a imagem de escultura foi o homem. Então, Deus só há um. A Bíblia diz que só há um Deus. Amém? Então vamos aqui à letra B. No relacionamento humano. Quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, este não assumiu a culpa, mas procurou justificar seu erro, acusando a esposa. Quando Deus questionou Eva a respeito dos seus atos, ela transferiu a culpa para a serpente. O relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. Então veja que no relacionamento um com o outro, então já foi ali, já criou ali uma dificuldade entre os dois. Amém? Entre os dois. Então veja que cada um jogou a culpa no outro. Adão, tu pecou? Não, foi Eva, foi por causa de Eva. Então Eva, e aí? Como foi esse negócio? Não, foi a serpente. E assim, ninguém assumiu um erro em que cometeram. Então não demorou muito e ali no Éden houve um confronto entre o caráter mau de Caim e o caráter justo de Abel. Caim matou seu irmão Abel. Lameque matou um homem adulto e um jovem. A morte e a corrupção se espalharam com o passar do século. O juízo de Deus foi enviado no seu tempo através do dilúvio. Então o negócio ficou feio, porque dali em diante surgiu morte e um homem agora tornou-se sanguinário. Aí depois de morrer outro torna, e assim foi até Deus tentar redimir o povo, ou seja, destruir o povo com o dilúvio, mas salvando ainda uma família para que a geração não se acabasse, ou seja, por ser justo, né? Vamos lá, a letra C. No relacionamento com a natureza. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra, com autoridade delegada pelo Criador sobre todos os animais. Mas, usando mal o seu livre arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta. E tem poluído o ar, o solo, as águas e todos os ambientes naturais. Mas Deus destruirá os que destroem a terra. Apocalipse capítulo 11, verso 18. Então veja que até a natureza foi afetada.
né? Não existia espinho, não existia brolho, e Deus determinou que existisse por causa do pecado do homem. Sem falar aqui, como falou, na poluição, né? Na água, no ar, tudo aí começou a existir e trouxe consequência por causa do pecado do homem. Vamos lá, a redenção do caráter humano. A redenção do caráter humano. Novo nascimento, transformação do caráter. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. João capítulo 3, verso 16. A salvação é um dom divino. Ela é fruto da graça divina. Pela fé em Jesus, o homem recebe a salvação e se torna uma nova criatura, completamente transformada. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, verso 5, capítulo 17. O caráter daquele que pela fé nasceram de novo é poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, Jesus veio nos trazer a redenção, nos tirar do pecado e nos dar mais uma vez a oportunidade de termos a comunhão com Deus. Então, ao aceitar Jesus, as coisas velhas ficam para trás e dali em diante tudo se torna novo, por termos uma nova vida redimida por Cristo. E agora, como já estudamos em trimestre passado, o velho homem é destronado, o novo agora, ou seja, o Espírito Santo agora é colocado no trono e ele agora vai nos ajudar a tomar novas atitudes, a ter um novo caminho e assim continuar fazendo a vontade do Pai. Amém? Então a palavra de Deus muda o caráter. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração, purificação e santificação. No processo da santificação, vamos sendo transformados pela palavra de Deus. As Escrituras têm o poder de transformar o homem, pois somente eles podem penetrar em seu interior, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenção do coração. Amém? Então, através da palavra, aceitou Jesus, começamos a ler a palavra, agora a palavra vai nos moldar, né? A saber que quando aceitamos Jesus, não vamos mudar de religião. Todo mundo sabe que religião é uma ligação entre o homem com Deus. Agora, nós falamos de uma ligação entre o homem com o Deus dos céus, que criou o céu e a terra, que fez o homem, né? O Deus Santo perfeito. Então, na regeneração envolve a justificação, que somos justificados por Cristo, a santificação, que precisamos alcançar a Cristo, a justificação e a santificação, além da regeneração. Então, envolve tudo isso para termos uma comunhão com Cristo, e nós vamos desprezando a natureza do pecado, e vamos nos envolvendo pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém? Então vamos lá, o caráter amoroso e santo do crente. O cristão tem como uma de duas características principais o amor a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, verso 34 a 40. Quem não ama não conhece a Deus, ainda não teve seu caráter transformado e está em trevas. Veja que quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Ainda vive em treva. Tem pessoas que não têm condição de amar. Tem pessoas que não se dispõem a amar. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas não deixam ser moldado pelo Espírito Santo. Então está precisando ainda receber a virtude do Espírito Santo. De forma, se você que está lendo essa lição, que acha que você não foi
batizado com o Espírito Santo, que você ainda não frutifica através, não, ou seja, não dá fruto, você não se acha viçoso a ponto de alguém olhar e dizer assim, ó, Cristo é na tua vida. Se você se acha frio, o meu conselho que eu dou a você é pedir a Cristo o batismo com o Espírito Santo. Você vai ver que Deus vai te destimir para fazer a sua obra com garra, com amor, e você vai começar a frutificar e Deus ele vai aparecer na tua vida, amém? Então veja que quem não ama não conhece a Deus, ainda que não teve o seu caráter transformado e está em trevas. Unida ao amor está a santificação. Sem ela, ninguém poderá ver o Senhor. Os que já experimentaram o novo nascimento devem viver de modo irrepreensível. Irrepreensível. Então, temos que ser moldados sim. Procurar ser moldado. No trimestre anterior, que nós terminamos a semana passada, que fala sobre os frutos do Espírito, ele nos ensina a chegarmos a ter o fruto do Espírito, ou seja, como adquirir o fruto do Espírito. Aí a Bíblia diz assim, orando, jejuando e lendo a palavra. É como nós alcançamos. Então, o nosso caráter é moldado da mesma maneira. Como eu vou me moldar? Através da palavra, lendo a palavra. Mas, irmãos, só lendo fica difícil, porque eu leio não guardo. Então, ora e jejua para que Deus ele venha implantar. Quando Deus fala com Josué, ele disse, olha, escreve na tábua do teu coração estes mandamentos, para que te conduza bem. Então nós deveremos fazer da mesma maneira, escrever na tábua do nosso coração, para não esquecermos da boa vontade de Deus e como chegaste a Ele. Amém? Então, concluindo aqui, nosso caráter refere-se, ou seja, reflete nossos princípios. Como nova criatura, precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo e remido por Cristo Jesus tem as marcas do Salvador no seu ser e no seu comportamento. Amém? Então veja que nosso caráter tem que refletir os princípios, ou seja, como um cristão. Nós temos que andar como cristão, viver como cristão, falar como cristão. Temos que mostrar que Cristo vive em nós. Amém? Como Ele nos guarda, como Ele nos protege. Ele também quer que nós esteja à sua disposição, fazendo a sua obra em sua vontade, pelo o seu amor e a sua misericórdia. Então, desta feita, eu agradeço a você que escutou a aula até o final e aprendendo. Qualquer dúvida, deixa aí um comentário abaixo. Obrigado. Peço que você compartilhe. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Amém? E Deus vai te abençoar, acrescentar mais um pouco na tua vida, tá certo? Em sabedoria, em vida, em saúde espiritual. Amém? Então que Deus te abençoe. Um abraço a todos em nome de Jesus.